Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. São Paulo talvez seja o maior polo de stand-up do Brasil, no sentido de maior número de shows e de stand-up, assim, né? E até hoje, se você pergunta quem nunca foi num show ao vivo de stand-up, tem uma galera que levanta a mão, né? Levanta a mão, sim. E a gente tá, sei lá, 15, 16 anos já com essa temática rodando por aí. Então, com 5 anos, imagino que mesmo deve ser um negócio, um comedy club não é um nome da casa aleatório, é um tipo de lugar, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando assim, você disse que as nossas somos muito mais semelhantes do que diferentes e tal. Mas assim, por exemplo, em termos de religião, por exemplo, que aqui no Brasil mudou muito nos últimos anos, assim, mas antigamente era predominantemente católico ou cristã, assim, e hoje em dia já dá uma misturada, já tem mais religiões de corrente africana ou espiritismo, por exemplo, sei lá. Tem outros tipos de religião. Lá, tem uma religião predominante? É um tabu? Pode falar isso no palco? Bom, temos... tem católicos, tem evangélicos, tem, por incrível que pareça, testemunhas de Jeová. Tem. O que vocês chamam de espiritismo, lá nós chamamos de feitiçaria. Falei, não. Queremos distância. Queremos distância, mas abordamos. O que é difícil de se abordar no palco são questões políticas. Mas é por conta do medo lá também. Porque o humorista, ele sente muito medo. É mesmo? Muito medo, sim. Mas de processo, de... E olha que nem é de processo como tal. Eu nunca tive processo na minha vida. Sei. Nunca tive, não conheço nenhum humorista que teve processo em Moçambique. Mas política é sensível por quê? Porque eles sentem-se ofendidos, principalmente se estiver alguém a assistir, por exemplo, um deputado estiver lá a assistir o show, ele se sente no poder de dizer, eu não gostei dessa piada, e se fizer essa piada de novo. Isso que você tá me dizendo é uma ameaça de morte velada ou ele é só muito misterioso, esse deputado? Ele não termina e fala, se quiseres fazer de novo a piada, quem vai fazer? Ele é só um cara que não termina a frase, esse deputado. Mas é um governo democrático. Sim, é democrático. Até teoricamente, pelo menos. Mas assim, é um governo presidencialista? Tipo assim. Sim. Então, mais ou menos a base do governo de lá, em termos de molde, é mais ou menos parecido com aqui. É parecido, sim. É parecido com o Brasil. Agora, só pra eu entender um pouco melhor essa parada que você falou, esse cara que não gosta da piada, esse político que de repente tá no palco, ou que assiste um vídeo e tal, esse jeito que ele fala, e que você falou que os comediantes têm muito medo, ele é capaz de executar a ameaça ou é só uma coisa meio apalavrada? No sentido de, é possível que ele te cause algum mal? Eu não quero falar, porque de repente eu não quero morrer por um deputado em Moçambique que tá de férias no Brasil. Mas assim, ele executar essa parada e passar ileso, assim, impune, vamos dizer. Não sabemos, ninguém nunca tentou. Vocês não querem experimentar, Ninguém isso. nunca tentou falar, vou fazer, ninguém nunca tentou. Mas é porque os humoristas não têm nenhum... se acontecer alguma coisa com eles, eles vão queixar onde, por exemplo? Não tem uma segurança assim para o humorista. Então ele meio que prefere não testar. Tipo, não vou testar, pronto, não vou fazer. E prefere não fazer. Então o cara se utiliza mesmo dessa autoridade, assim. Mas ele, teoricamente, o mandato dele acaba em 4 anos. Não sei se é assim lá, é? Sim, são 4 anos. Então, tipo assim, ou esse cara já tem um poder independente do cargo dele e é um cara que não se deve mexer. Bom, às vezes pode até nem fazer nada. Mas porque o humorista não tem onde cair morto e ele só tem aquilo e só faz aquilo, por que eu vou lutar com alguém que, ao meu ver, é uma pessoa muito poderosa? Muito poderosa. Prefiro, não vou fazer. Então é tipo... É muito medo. Na verdade, é só medo. E ninguém nunca tentou para ver o que é que pode dar. Mas também ninguém quer tentar para ver o que é que pode dar. Porque não vale a pena não também, vale né? a pena, não vale a pena. É porque é curioso, assim, porque me lembra um pouco, assim, comediantes na ditadura, né? Que é uma situação um pouco diferente e tal, mas que tinha esse medo de que podia acontecer alguma coisa mesmo, e que se acontecesse alguma coisa você não teria pra quem reclamar, porque quem tá
causando aquilo pra você é um militar que é, teoricamente, quem você deveria recorrer. Mas, pelo que você tá me falando, existe um certo sentimento de vulnerabilidade Sim. em relação à ameaça. Sim. Primeiro, por uma questão financeira do comediante, que não necessariamente é muito boa. E segundo, por exemplo, a polícia tá mais do lado dos caras do que é isso. É isso. Ah, tá. Então é tipo, achas que eu vou continuar a fazer uma piada, sendo que amanhã pode alguém bater na minha porta e falar, vamos. Caraca. Não E é possível. É possível, é. Caraca. Que Possível doido isso. é possível. E, por exemplo, programas de... Porque, assim, eu tenho a comédia muitas vezes, em muitos casos e contextos, como uma parada anti-establishment, assim, né? No sentido de contracultura. Iconoclasta e tal. E que vai muito contra o poder de maneira geral. Autoritário, lato sensu, assim, o poder. Nunca teve comediantes antes, independente de se fosse de stand-up ou não, na televisão, cinema, que fosse um cara que fizesse piadas duras contra o sistema de governo ou que arriscasse mais. Nunca teve, assim? Vocês não têm essa parada de... Músicos, cantores. Músicos? Cantores. Rolou. Cantores, sim. Tem alguns cantores que, nas intervenções deles, a letra da música Uma porrada. é uma porrada. E eles sofreram algum tipo de consequência, represália? Bom, até então, eu acho que não como tal, mas, assim, todos nós ficamos tipo, poxa, ele tem coragem. Tipo, poxa, ele tem coragem de escrever uma música, uma letra dessas, de cantar. Poxa, que eu gostaria de crescer e ser como ele. Tipo, Sei. tipo isso, assim, mas mais cantores. Caraca. Então, pelo menos esses arriscam mais. Eles arriscam mais. No The Comedy temos um humorista, que é o Helder Jantar. Ele traz um pouco... O nome dele é É esse? o nome dele. É sobrenome Helder mesmo, Jantar? O sobrenome é o Jantar. Ele Da diz, hora. e ele é de uma outra cidade. E ele no show dele diz que deram-lhe esse nome porque na cidade dele quem janta é... Então ele diz que a mãe dele deu-lhe esse nome só porque pronto, é homenagem, né? Pá, fica Jantar. Maravilhoso. É o nome dele, é o Helder Jantar. E ele já trouxe uma abordagem sobre o sistema de educação. Porque recebemos alguns livros que vinham com um erro a nível geográfico. A localização do país a nível geográfico estava muito errada. Muito errada. Então ele trouxe essa temática e fez a piada. Pegou muito bem. Ela dizia, não, eu vou começar o show hoje, bem-vindos a todos. Se eu tiver erros ortográficos ou de dicção ou de seja lá o que for, compreensão, seja lá o que for, perdoem-me, não sou eu, é o sistema de educação. E ele vai e entrega. Acho que é um dos únicos que pica, toca você na fala, ferida. pô, esse cara é corajoso. É. Mas não aconteceu nada com ele, nenhum tipo Até de... então, Não, até então não. Mas Até eu então, não. acho super Até então, interessante isso, cara. Sabe por quê? Porque a sensação que me dá é que... Honestamente, eu não conheço a história de Moçambique a fundo, assim. Mas a sensação que me dá é que vocês, como população, estão sob um tipo de poder que vocês ainda estão testando o quanto vocês podem... Até onde podemos ir. Tipo assim, sabe? Testando o limite. E vocês estão nesse processo. Pô, comédia de vocês tem 5 anos. É muito cedo, assim, pra muito vocês cedo. baterem de frente. É muito cedo. Mas pensando no Brasil, que aí eu sei um pouquinho mais de história, que os comediantes arriscavam mesmo ser preso, até um momento que a gente chega hoje e fala, porra, tem que fazer piada com o poderoso mesmo, porque no final das contas ele é um servidor público, eu que tô pagando o salário dele, e aí você pega uns caras muito loucos, que nem o Danilo esfrega lá a intimação da deputada no saco, entendeu? Que é um tipo de desafio de poder ali, Sim, né? sim. Mas eu achei interessante como vocês estão tateando. Pô, então eu falo do sistema de educação, pô, não deu nenhuma represália, tô aqui ainda. Eu vou continuar. A galera se identificou. Porque é liberdade de expressão. Total. O humorista tem que ter liberdade de expressão. Sim. E até certo ponto nos sentimos presos. Porque como assim temos limitações em falar sobre certos assuntos? Nós temos que falar sobre tudo o que está a acontecer. Perfeito. Está algo errado na governação? Vamos falar.